Deputado, o senhor ainda vai apresentar, né, o parecer na Comissão de Constituição e Justiça sobre esse projeto de lei que proíbe aí o uso do celular pelos estudantes nas escolas, mas quais as primeiras impressões do senhor sobre a proposta? Proibir o uso dos celulares nas escolas é uma medida positiva? Então, é uma medida urgente e necessária. A gente tem visto diversos países avançando com a questão da proibição do uso de celulares nas escolas. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, onde eu exerci também a posição de secretário de Educação, fico meio alternando entre secretário e deputado federal, a gente conseguiu implementar com muito sucesso a proibição do uso de celulares e também tendo resultados pedagógicos muito significantes. A primeira decisão nossa foi de proibir o uso de celulares em agosto de 2023 nas salas de aula. Depois a gente abriu uma consulta pública para a cidade para poder pensar na possibilidade de expandir para o recreio e para os intervalos, e deu muito certo essa convocação perante a sociedade, analisando também a literatura, o que os outros países estavam fazendo, e a gente conseguiu fazer um novo decreto do prefeito Eduardo Paes, onde a proibição do uso de celulares é durante todo o horário escolar, salvo para uso pedagógico. Se tiver algum uso pedagógico ou algum motivo de saúde, está liberado. E é muito interessante ver como que nesse último período, nesses últimos meses, a discussão tem amadurecido no Brasil. No começo, muita gente tinha medo. Será que essa é a decisão correta? Será que esse é o caminho a se adotar? Mas as pessoas foram compreendendo o que a gente vem falando desde o ano passado, de que nós estamos vivendo uma epidemia de distrações, em que as crianças e adolescentes precisam de regras para uma boa educação, seja em casa com seus pais, seja na escola. A escola também precisa ter regras para que os alunos possam ter uma boa concentração, um bom foco. E é isso que a gente conseguiu observar na cidade do Rio. A gente teve resultados fantásticos, inclusive da melhoria do foco, da concentração e da performance acadêmica dos nossos alunos, sem contar a interação social, porque a escola não é só um local onde a criança vai para aprender matemática, português ou outra disciplina. É um local de convivência social, onde as crianças brincam, interagem umas com as outras. E para isso não pode ficar agarrado no celular sem ter a capacidade de se desconectar. Deputado, e eu vi que o senhor pediu para a mesa diretora da Câmara para autorizar a CCJ a poder analisar o mérito desse projeto também, como a Comissão de Educação pôde fazer. E eu queria perguntar, teria algum ponto ali do texto que foi aprovado pela Comissão de Educação que o senhor alteraria? A gente vem conversando com diversos deputados, desde a Comissão de Educação, agora na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Casa, da qual eu sou relator na CCJ, sobre como que esse projeto ele pode ser o mais útil possível para todo o Brasil. A gente já tem visto que alguns locais, como a cidade do Rio, conseguiram implementar, mas é importante uma legislação federal, para que ninguém fique para trás. E a partir do momento que a gente vai tendo essas discussões, elas vão cada vez mais amadurecendo e evoluindo. O projeto, o texto que foi aprovado na Comissão de Educação, ele é um texto muito bacana, ele é um texto que foi bastante discutido, mas a gente tem entendido, alguns deputados que estão mais próximos dessa discussão, que faria sentido ter algumas adaptações. Por exemplo, eu defendo a proibição do uso dos celulares durante o período escolar, não do porte. Qual que é essa diferença? Porque se você proibir o porte, o aluno não pode nem levar o celular para a escola. E por que que eu acho que a proibição de levar o celular para a escola ela pode ser problemática? Porque muitas famílias que estão apoiando essa discussão, o bacana é que esse é um tema muito apoiado por educadores, professores, diretores, pais e mães que estão entendendo a urgência da gente conseguir fazer com que os alunos estejam desconectados e focados na escola. Mas as famílias querem saber se seus filhos chegaram na escola. Às vezes querem ter algum aplicativo para saber se o seu filho permanece na escola. Então, com a modernidade, o avanço da tecnologia, isso tem acontecido. O aluno não precisa estar utilizando. Então, como que nós fizemos na cidade do Rio? O aluno, ele pode falar com a família logo antes da primeira aula começar e após a última aula terminar. Ele pode estar com o celular na escola, mas ele não pode utilizar entre o começo da primeira aula e o fim da última, salvo para alguma emergência, para alguma questão pedagógica que é obviamente autorizado. Aí alguns pais nos perguntam, mas se eu quiser falar com meu filho durante a escola, o que que eu faço? Liga para a secretaria da escola. Cada escola tem um telefone que funciona, como foi na minha época, como foi na sua época, Guilherme. Nós temos isso, né? Não precisa ter aquela conexão instantânea sempre. Então, essa é uma adequação
do texto que a gente tem debatido da diferenciação entre o porte e o uso, para que a gente consiga ter um texto que faça mais sentido e que possa ser abraçado pela sociedade. Que, obviamente, ter uma legislação federal aprovada é fundamental para que a gente consiga passar um recado claro de que o Brasil está na fronteira do conhecimento dessa discussão. Mas ela tem que ser útil para cada rede, porque senão vira um pedaço de lei e acaba não sendo aplicável nos seus contextos regionais. Perfeito. Deputado, e o senhor vai esperar, então, essa decisão da mesa diretora para poder apresentar o parecer? E tem uma expectativa de que a mesa, de fato, autorize a CCJ a analisar o mérito do projeto? Agora a gente está esperando, na verdade, a contagem do prazo de emendas. Então, ao longo desse prazo de emendas, eu também fiz esse pedido, em consenso também com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente conseguisse ter essa discussão. E também dialogando com outros deputados que já foram muito importantes para essa discussão e permanecem com isso. Mas a gente está agora contando esse prazo de emendas. A nossa expectativa é que na semana que vem a gente consiga concluir, a gente depende de sessões plenárias acontecendo. Então, por exemplo, no dia que não teve a sessão plenária devido ao atentado que aconteceu em Brasília, a sessão acaba não contando para isso. Então, a partir do momento que a gente chega em 5 sessões plenárias, eu já posso apresentar o parecer. Então, nossa expectativa é que até o começo de dezembro esse parecer possa estar sendo apresentado para que a gente consiga aprovar ainda esse ano da Câmara dos Deputados. Essa é a nossa expectativa para isso, porque é um projeto terminativo da CCJ. Então, ele passou pela Comissão de Educação, está agora no CCJ, e a partir disso, ele sendo aprovado na CCJ, ele é encaminhado diretamente para o Senado Federal. E aí, após a aprovação do Senado Federal, passa para aprovação, pela sanção do presidente da República, e aí a gente pode ter uma lei federal que versa sobre a proibição do uso de celulares nas escolas, que é um dos assuntos, um dos temas mais urgentes que a gente tem visto hoje no mundo, porque dialoga muito com algo que todo mundo está enfrentando. Como colocar limites e fazer uma boa educação e preservar a infância das nossas crianças. Tadeu, o senhor acredita que tanto na CCJ como depois no Senado tem uma boa aceitação o projeto, assim, de uma forma geral, pelos parlamentares? Passaria com certa tranquilidade ou teria muitos obstáculos ali nas próximas etapas da tramitação? Uma das coisas mais interessantes dessa discussão é como que ela evoluiu e acabou se tornando também um consenso suprapartidário. Então, não é uma discussão ideológica de esquerda ou de direita ou de qualquer partido específico, é uma discussão nacional. Todo mundo enfrenta isso. Todo mundo que tem filho, todo mundo que conhece a educação, sabe o quão urgente é essa discussão. Então, assim, o que a gente tem observado é que sim, há um apoio muito forte de todos os espectros possíveis. Mas é óbvio que nós estamos falando de parlamento, e o parlamento possui 513 deputados, 81 senadores, todos com sua autonomia, com sua legitimidade, para poder participar dessa discussão. Mas é muito interessante que a gente observa o amadurecimento disso. Quando eu era convidado há meses atrás para explicar o caso do Rio de Janeiro, como que aqui no Rio, junto com o prefeito Eduardo Paes, a gente conseguiu fazer a proibição de forma pioneira no Brasil, ainda tinha muitas dúvidas sobre se era o caminho a ser adotado. Mas à medida que o debate foi amadurecendo, tem um livro muito interessante de um, um psicólogo americano, Jonathan Haidt, que é a Geração Ociosa, que viralizou no Brasil, viralizou, né, em vários países, mostrando a urgência disso. A Unesco fez o seu principal documento global de educação, clamando que governos tomem decisões e ações perante a epidemia de distrações, que é o uso, através do uso exacerbado de celulares nas escolas, que precisa ter hora para tudo. Muito do nosso papel é esse, mostrar que a gente não é contra o uso da tecnologia na educação. Pelo contrário, aqui no Rio, nós temos hoje o modelo de escola mais inovador do Brasil, que são os ginásios educacionais tecnológicos, que tem impressora 3D, que tem tablet, que tem celular para que eles aprendam a usar alguns aplicativos de edição de vídeo, de design, mas é tudo com intencionalidade pedagógica. Nunca está o aluno, enquanto o professor está dando uma aula, no joguinho, na rede social. Toda vez que o aluno recebe uma notificação, é como se ele saísse da sala de aula. A gente perde a concentração daquele aluno, perde a presença dele naquele ambiente. É como se ele se desconectasse da roda de conversa. E a gente não quer isso. A gente quer os nossos alunos focados. Então, o Congresso tem percebido isso, está assumindo o seu protagonismo, a Câmara de Deputados está liderando isso no que diz respeito ao aspecto legislativo.
O Ministério da Educação está acompanhando e também de maneira bastante empática essa discussão, apoiando essa discussão. O ministro Camilo Santana, desde o começo, acompanha a implementação no Rio de Janeiro. Então, a gente tem diversas variáveis que indicam que esse debate está bastante amadurecido e que o momento é agora. Mas do que tiver ao nosso alcance, não vai faltar trabalho para que a gente consiga fazer a aprovação ainda esse ano na Câmara dos Deputados. Pô, tá ótimo. O senhor comentou sobre o Ministério da Educação está acompanhando e ia perguntar justamente sobre isso. Se já teve algum diálogo com o Ministério da Educação depois que o projeto chegou aí na CCJ, se o próprio Ministério pediu alguma alteração ali no texto que foi aprovado pela Comissão de Educação, teve esse diálogo? Já com o Ministério da Educação é constante, desde o primeiro momento, e enquanto secretário de Educação, nós implementamos na cidade do Rio, no comecinho do ano letivo de 2024, o MEC já começou a se interessar por isso, depois mandou uma comitiva para poder entender a implementação dessa proibição das nossas escolas, especialmente o uso pedagógico. Nós temos diversos exemplos de sucesso de uso de pedagógico dos celulares, de equipamentos tecnológicos, mas sempre com autorização e supervisão do professor. Né? Isso é sempre muito importante. E depois que a gente conseguiu amadurecer essa discussão no nível parlamentar, eu reassumi o mandato de deputado federal para poder ajudar a conduzir essa discussão, a gente intensificou ainda mais as trocas. Então, e ainda mais após a designação como relator da CCJ, para que a gente consiga entender como que diferentes parlamentares estão colocando, a visão de diferentes redes, mas, como eu disse, o texto já foi um texto bastante amadurecido, que teve diversas contribuições, seja do Poder Executivo Federal, seja do Parlamento, das suas diferentes matizes ideológicas. Então, assim, a gente está bastante convicto de que essa discussão está muito amadurecida e que o momento que o Brasil tem é agora, nesse final de 2024, de passar esse recado. Acho que a Câmara dos Deputados conseguiu concluir essa sua fase, passa para o Senado Federal para que a gente consiga aproveitar já no primeiro semestre de 2025 uma eventual implementação. Então, no que diz respeito tanto ao MEC, ao Ministério da Educação, quanto ao conjunto do Congresso Nacional, a participação tem sido bastante ativa.